Bom dia, queridos amigos, irmãos, que esta manhã sublime de domingo possamos estarmos confiantes, serenos, unidos e que possamos transformar esse dia num dia de paz, de alegria, de convívio com os nossos entes queridos, lembrando que todos nós estamos juntos nesta caminhada. Não nos venhamos a fragilizar diante das lutas, mas confiar cada dia mais. Hoje nós vamos ler o item 4 do Pai Nosso. Dá-nos o pão de cada dia. Dá-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O bruto encontra sua pastagem. O homem, porém, deve o sustento à sua própria atividade e aos recursos de sua inteligência, porque o criaste livre. Tu lhe has dito: tirarás da terra o alimento com o suor de tua fronte. Desse modo, fizeste do trabalho para ele uma obrigação, a fim de que exercitasse a inteligência na procura dos meios de prover às suas necessidades e ao seu bem-estar, uns mediante o labor manual, outros pelo labor intelectual. Sem o trabalho, ele se conservaria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Ajuda os homens de boa vontade que em ti confia, pelo que concerne ao necessário, não porém àquele que se compraz na ociosidade e desejar a tudo obter sem esforço, nem aquele que busca o supérfluo. Quantos e quantos sucumbem por causa própria, pela sua incúria, pela sua imprevidência ou pela sua ambição, e por não terem querido contentar-se com o que lhes havia concedido. Esses são os artífices do seu infortúnio e carecem do direito queixar-se, pois que são punidos naquilo em que pecaram. No entanto, nem a esses mesmos abandonas, porque és infinitamente misericordioso. As mãos lhes tendem para socorrê-los, desde que o filho pródigo se volte sinceramente para ti. Antes de nos queixarmos da sorte, inquiramos de nós mesmos se ela não é obra nossa. A cada desgraça que nos chegue, cuidemos de saber se não teria estado em nossas mãos evitá-la. Consideremos também que Deus nos outorgou a inteligência para nos tirar do lameiro e que de nós depende o modo de a utilizarmos. Pois que à lei do trabalho se acha submetido o homem na terra, dá-nos coragem e forças para obedecer a essa lei. Dá-nos também a prudência, a previdência e a moderação, a fim de não perdermos o respectivo fruto. Dá-nos, pois, Senhor, o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida, porquanto ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se trabalhar-nos é impossível a tua divina providência. A tua divina providência nos confiamos. Se está nos teus desígnios experimentar-nos pelas mais duras provações, malgrado os nossos esforços, aceitamo-la, como justa expiação das faltas que tenhamos cometido nesta existência ou noutra anterior, porquanto é justo. Sabemos que não há penas imerecidas e que jamais castiga sem causa. Preserva-nos, ó meu Deus, de invejar os que possuem o que não temos, nem mesmo o que dispõe do supérfluo, ao passo que a nós nos falta o necessário. Perdoa-lhes, se esquecem a lei de caridade e de amor ao próximo que lhes ensinaste.
nós estamos lendo um item que nos leva a pensar muito, muito mesmo. Pensar nas leis que regem a nossa vida. Dá-nos o pão de cada dia. Tem item muito importante nessa colocação do Evangelho. Que pão que eu quero? Eu preciso do sustento do corpo, que vai de acordo com a lei do trabalho, para que por meio do trabalho eu desenvolva também a minha inteligência, a minha vontade e que possa sentir-se cada vez mais fortalecidas neste pensamento de que sou eu que preciso de buscar o provento para minha família, provento para minha sobrevivência. Mas nós vamos ver isso, que cada um, de acordo com a sua evolução, vai buscar aquilo que realmente ele tem necessidade. Uns comem absurdamente, outros comem já mais ponderado, mais leve, e aí nós vamos ver que cada um de nós temos necessidades diferentes. Então, eu posso tirar da terra todo o proveito, todo o provento também que eu preciso. E é para isso que eu vou procurar desenvolver a minha inteligência, seja buscando experiências no solo, na terra, seja em outros trabalhos, mas de qualquer maneira eu não posso estacionar, porque nós precisamos caminhar e cada vez mais, e nós sabemos que sem o trabalho nós não avançamos, porque nós não mudamos o nosso olhar para a vida e não alcançamos ou alçamos a felicidade que tanto almejamos para todos nós. Então, nós vamos ver que o Evangelho nos convida a sempre ao progresso. O Evangelho de Jesus é um convite para que nós possamos crescer. Então, quantos que reclamam, né, sucumbem por culpa própria, pela sua preguiça, a sua ociosidade, a sua indolência, ou mesmo pela sua ambição, ele está sempre buscando, mas não sabe repartir, não sabe perceber, não sabe valorizar tudo aquilo que ele recebe. Então, é natural, muitas vezes, que nós consideramos que o nosso problema da vida é um espinho terrível que nós carregamos. Por isso que todos nós precisamos pensar onde erramos. Porque nós tivemos aqui no Evangelho um exemplo que o Kardec coloca aqui para nós, que é o do filho pródigo. Aquele que não queria compartilhar com a família, aquele que queria sair pelo mundo, aquele que queria viver seus ideais, e ele chegou a um ponto que ele perdeu toda a força, a sua fraqueza, chegou mesmo até comer, né, aqueles alimentos ali junto com os porcos, e ele volta para o seio do seu pai, para a sua família. E o pai não fechou as portas. O pai recebe com festa, porque ele sentiu que o filho reconheceu e que o filho queria desejar voltar de uma forma melhor. Nós também somos o filho pródigo. Nós estamos aqui na terra à mercê da nossa vontade. E muitos de nós não temos tido definições corretas. Nem muitas vezes nós perguntamos para nós qual é a nossa atitude. Que atitude me cabe nesse momento perante Deus realizar? Meus queridos irmãos, Deus Pai, o Pai vai sempre nos receber. Mas nós podemos lembrar de um ditado, né? Que a cada um segundo as suas obras. E a cada desgraça que nos chega, cuidemos de saber se não teria estado em nossas mãos para evitá-lo. Cuidemos disso. Muitas situações que hoje nós estamos vivenciando, que nós reclamamos, é a lei de causa e efeito. É aquilo que eu deixei de fazer, ou que eu abusei, que eu não valorizei, né? Então, Deus não nos dá isso como castigo, mas Ele nos oferece uma oportunidade a mais para que eu possa voltar e possa melhorar as minhas definições
de acordo com o meu entendimento. Então, todos nós ainda somos filhos necessitados. E o Pai e a Ele, todo dia nós temos que pedir, mas também teremos que render, porque a lei é uma lei divina imutável, ela é para sempre. Então, eu não posso mais ficar perguntando a Deus por quê? Porque essa pergunta eu já sei, porque foram os meus atos, foram as minhas reencarnações que eu violei muitas vezes a lei do amor, que eu não trabalhei, que eu não busquei o alimento do meu espírito, que eu virei as costas, que eu abandonei, eu fui indiferente. Quantos irmãos nossos hoje têm sido indiferentes às crenças, ao amor, à lei de Deus que rege a nossa vida? Então, é natural, eu reconheço que até a gente sabe que é natural que cada problema nosso repercute em nós como uma situação terrível, dependendo do esforço de cada um. O egoísta não aceita, o vaidoso muito menos. Então, é justo que a gente reconheça que as nossas provas, que muitas vezes nos trazem aflição, dor, agonia no coração, o que nos compete fazer? Erguer os nossos olhos a Deus, suplicar o amparo, rogar, entrarmos no silêncio da prece e fazer com que a gente aprenda a relacionar com os nossos irmãos de forma construtiva e não mais de forma que venhamos a ferir os corações, os irmãos que caminham conosco. E a gente vai ver aqui, quando ele fala que antes de nos queixarmos da sorte, inquiramos de nós mesmos se ela não é obra nossa. A cada desgraça que nos chegue, cuidemos de saber se não teria estado em nossas mãos evitá-la. Consideramos também que Deus nos outorgou a inteligência para nos tirar do lameiro e que nos permite e que de nós depende o modo de utilizarmos. Como é que nós temos vivido? Qual é o modo operantes da sua vida, meu irmão? Se você vive na ociosidade, se você não tem um movimento mental crescente, se você não tem disposição para a caridade, por amor, eu pergunto, como é que você vai conhecer e vai sentir a lei do trabalho? Porque a lei do trabalho, ela está submetido a todos nós que estamos na Terra. É pelo trabalho que nós vamos conquistar a coragem, vamos ter força para obedecer tudo aquilo que a lei de Deus vem me ensinar. Então, é preciso também que a gente caminhe dentro de um pensamento cheio de prudência, porque a prudência ela nos traz uma previdência e uma moderação para que nós não venhamos a perder tudo aquilo que nós aspiramos de construir, de fazer e de sentir. Se trabalhar nos é impossível, a tua divina providência nos confiamos. Ora, se nós viemos com impossibilidade para o trabalho de alguma forma, nós temos a certeza que nós não estaremos abandonados e nem soltos. Todos nós estamos cumprindo os desígnios de Deus. E dentro das nossas provas, que sejam as mais difíceis, há sempre alguém para estar conosco. Há sempre alguém que vai nos auxiliar. Mas é sempre necessário que a gente sinta a justiça de Deus em nossa vida. Por isso, uma das causas que nós precisamos muito observar é que Deus não castiga. Deus nos oferece, nos concede sempre uma nova oportunidade. Então, que a gente não venha a viver distante do amor, do perdão. Tem gente que fica falando a mesma coisa, né? Nós precisamos aprender a perdoar. E perdoar, meus irmãos, não é esquecer. Perdoar é modificar o nosso olhar, as nossas energias para aqueles que nos ofenderam e que nós possamos acreditar nas possibilidades que todos temos de ganhar um novo olhar daquele irmão. Nós precisamos
ver que nós não estamos na Terra mais para tirarmos vantagens daqueles que nós ainda temos nossas dificuldades. E é preciso, então, que todos nós, embora, né, se a gente fique aí pensando que os nossos pensamentos estão adornados de ouro, de títulos que nos renomeia, nessas galerias da vida, nós precisamos entender que todos nós somos credores da compaixão e credores do auxílio. Então, isso fica para nós como uma possível mudança em nossa vida, porque não é possível que a luz do universo apenas te ampare, desprezando-os a eles que se encontram à margem do sofrimento maior. Deus não faria isso. Todos nós estamos sendo convidados a viver o bem e a vivenciar o amor. Mas para isso, eu preciso desenvolver no meu coração a paciência, a compreensão, a tolerância, para que eu possa vir ajudar a obra divina que está dentro de nós. E se cada um de nós tivermos essa atitude, pode ter certeza, meus irmãos, nós estamos ajudando a nós mesmos. E esse ajudar a nós mesmos, nós vamos perceber que nós somos esses filhos necessitados. E nós rendamos cada vez mais a Deus que nós realmente precisamos do seu amparo, porque Ele é que é o Pai gerador de tudo aquilo que está à nossa volta. E nós ainda não possuímos a inteligência capaz de refletir em toda a sua grandeza. Mas dentro de nós, nós já carregamos o coração capaz de sentir o seu amor. E é com esse amor que nós queremos que todos vivam e que todos compreendam que Deus escuta as nossas preces, Deus ouve as nossas necessidades e por isso Ele envia tantos irmãos para junto de nós, para contribuir com o nosso bem-estar, trazendo-nos a mansuetude, trazendo-nos a paz e a alegria. Gostaríamos de agradecer os nossos irmãos que ora estão conosco, pedindo a todos que levemos o nosso pensamento até Jesus, para que Ele, além de olhar os doentes nos hospitais e em nossos lares, Ele possa olhar por todos nós e enviando para junto de nós os espíritos amorosos. Creiam, irmãos, a hora do passe é uma hora bendita de transfusão de energias. Faça os seus pedidos íntimos. Tenha coragem de se perceber, para que as energias do mundo espiritual te sustente, te ampare e te fortaleça cada vez mais. Que a nossa água seja fluidificada. A água fluidificada é um bálsamo divino que Deus nos oferece. É o tranquilizante, é a energia que nos renova, é o medicamento que nos sustenta. Portanto, que esse momento seja sempre bendito em nossa vida. Senhor, muito obrigado, Mestre. Que tenhamos um dia de muita confiança, de muita paz. E vamos iniciando nossa semana, rogando a Deus a paciência, a tolerância e a compaixão para com todos. Muito obrigado. Deixo aqui o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sinta-se agasalhados por essas vibrações tão amorosas que todos nós desejamos que você receba. Paz e luz em seu coração. Fique com Deus, que assim seja.